Shalom, shalom, povo de Deus. Uma palavra que salta ao meu coração, Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, que fala sobre a ansiedade pelas coisas desta vida. E o texto sagrado começa dizendo assim, o Senhor Jesus dizendo para nós: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Interessante porque essa era, na época de Jesus, a grande preocupação das pessoas, né? A ansiedade das pessoas, a inquietação da grande maioria das pessoas, da grande massa, era com relação ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Hoje, claro que as pessoas têm preocupações diversas, têm outras preocupações, né? Além dessas, nós temos outras preocupações. Alguns estudiosos chegam a dizer que o Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. E no tempo moderno, as pessoas têm preocupações além dessas, né? Que são as preocupações, digamos assim, as básicas, né? Comer, beber e vestir. Na época de Jesus, a grande massa tinha preocupação com isso, comer, beber e vestir. E hoje as pessoas, além dessas preocupações de comer, beber e vestir, têm outras preocupações, outras inquietações, né? E essas inquietações, preocupações, ansiedades, levam as pessoas a ficarem aflitas, inquietas, desassossegadas, leva as pessoas a ficarem em pânico, apavoradas, com medo, desesperadas, leva outras pessoas a ficarem dependentes de substâncias químicas, de psicóticos, por exemplo, enfim. E aí Jesus nos diz nesse texto aqui sagrado sobre a importância de confiarmos no Senhor cada área da nossa vida. E aí ele vai nos ensinando esse princípio. Então ele começa dizendo que nós não devemos ficar ansiosos quanto à vida, né? Não deve haver ansiedade no nosso coração. No verso 26 ele diz: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então é interessante esse texto porque ele nos manda olhar para a natureza, nos manda olhar para as aves do céu, nos manda olhar no versículo 29, por exemplo, no 28, por exemplo, para os lírios do vale. Então Jesus nos manda olhar para a natureza e ver o cuidado de Deus com a sua criação, ver a providência de Deus com a sua criação. E ele usa dois exemplos bem claros aqui nesses textos que eu citei, o 26 e o 28, que é as aves, que são as aves, e os lírios do campo, né? Ele está dizendo, assim como o Senhor está cuidando das aves, alimentando as aves, assim como o Senhor está vestindo de beleza os lírios do campo, as flores do campo, ele vai nos alimentar, vai nos vestir e vai suprir qualquer outro tipo de necessidade que nós tenhamos. Então ele diz, observe as aves do céu, né? E no verso 28 ele diz, considerem como crescem os lírios do campo. Então ele nos manda observar e considerar, ponderar, meditar, olhando para a natureza e vendo o cuidado de Deus, a providência de Deus na natureza. E ele diz assim, qual de vós, verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, o que Jesus está nos mostrando no verso 27, Mateus 6, 27? Que a ansiedade não acrescenta nada de bom à nossa vida. Pelo contrário, a ansiedade é uma lavra. A ansiedade rouba a paz, rouba a tranquilidade, rouba a esperança, rouba as forças emocionais, rouba as forças físicas, não é? Porque a pessoa em estado extremo de ansiedade, ela se sente debilitada. Então, ele está dizendo que a ansiedade não acrescenta nada de bom à nossa vida. Aí no verso 28 ele continua, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
eles não trabalham, nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus está dizendo que ele veste a flor do campo de beleza, de esplendor. Imagine aquelas flores que ninguém plantou, que nasceu ali no campo, na natureza, e são vestidas de uma beleza extraordinária, são vestidas de esplendor, de glória. E essas flores, elas existem por um tempo e logo depois elas estão murchas, né? Se você tirar elas de lá, elas murcham logo em seguida e elas são lançadas no fogo, como disse Jesus aqui. E aí Jesus está dizendo assim, olha, eu visto essas flores de beleza, eu visto essas flores de esplendor, de uma beleza natural. E ele diz, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, no auge do esplendor do seu reino, no auge da sua beleza, no auge do seu sucesso, da sua fama, nem mesmo Salomão foi capaz de se vestir com tanta beleza, com tanto esplendor natural, como essas flores que nascem lá no campo e logo murcham. E ele está dizendo, olha, se Deus veste assim, com beleza, com esplendor, com glória, as flores do campo, ele vai vestir muito mais a nós que cremos nele, ainda que a nossa fé, como ele disse aqui, seja pequena. E aí no verso 31 ele traz uma palavra de advertência para nós. Ele diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então é uma palavra que como eu disse no início dessa ministração, no início, né, nos tempos bíblicos, a grande massa, a maioria das pessoas se preocupavam com isso, comer, beber e vestir. Hoje são outras inquietações, mas Jesus diria mesmo para a gente, né? Não se preocupe com cheque para vencer, não se preocupe com a conta para pagar, não se preocupem com a comida na mesa, não se preocupem com a saúde, não se preocupem com o plano de saúde, não se preocupem com relação ao ministério, não se preocupem com relação ao governo, com relação ao futuro da nação, né? Então, assim, todas as inquietações que assombram o ser humano, Jesus diria para nós, como disse para os seus discípulos naqueles dias, não se preocupem. E aí no verso 32 ele diz assim, porque os gentios, né? Gentios aqui são os não-judeus, mas aqui para nós tem um sentido de pagãos, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não têm o temor do Senhor, daqueles que não confiam em Deus. Então ele diz assim, porque os gentios é que se preocupam, procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Oh, que coisa gloriosa isso! Ele está dizendo, olha, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não confiam em Deus, é que ficam desesperados por estas coisas, é que ficam correndo atrás dessas coisas. E algumas pessoas chegam a dizer assim, né? Estão correndo atrás do prejuízo. Queridos, a Bíblia nos ensina que a gente não deve correr nem atrás da bênção, quanto mais do prejuízo, porque a bênção corre atrás daqueles que temem a Deus. A Bíblia diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a bondade e a misericórdia de Deus estará seguindo você. Então, eu e você, a gente precisa correr atrás nem da bênção, porque a bênção está nos seguindo, quanto mais do prejuízo. Então, ele está dizendo, olha, os gentios, são os pagãos, são aqueles que não temem a Deus, são aqueles que não confiam em Deus, que ficam desesperados, correndo de um lado para o outro, preocupados com essas coisas. Ele diz, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitais delas. Deus sabe que a gente necessita. Deus sabe do que a gente precisa. E aí no verso 33 ele traz o segredo para fechar essa palavra, para a gente descansar o coração e confiar. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E aí a promessa do Senhor é que o Senhor vai acrescentar todas as coisas que nós precisamos, todas as coisas que nós necessitamos.
E se você tem necessidades, não importa quais são essas necessidades, se são necessidades emocionais, se são necessidades espirituais, se são necessidades financeiras, se são necessidades ministeriais, seja quais forem as necessidades, a promessa do Senhor é: se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas necessidades serão supridas. E por último ele diz no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não se inquiete com o amanhã. Não se preocupe com o que será do meu futuro, o que será do amanhã. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus já está no seu futuro. Deus chegou no seu futuro antes de você. Quando o seu futuro chegar, Deus já estará lá esperando. Quando você chegar no seu futuro, Deus já estará lá esperando. Então descanse o seu coração. Não se preocupe quanto ao futuro. Confie em Deus. Faça aquilo que você tem que fazer. Isso aqui não é uma palavra para ninguém ficar preguiçoso, ocioso. Não. A Bíblia nos ensina a ser diligentes. Mas em nossa diligência, a gente vai descansar o nosso coração no cuidado de Deus, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto fazemos aquilo que a gente tem que fazer, porque a vida exige que façamos, a gente vai descansar o nosso coração em Deus, confiar nele, porque assim como ele alimenta as aves, vai nos alimentar muito mais, assim como ele veste as plantas de beleza, vai nos vestir muito mais, assim como ele supre toda a criação e toda a natureza, com tudo que ela precisa, ele vai nos suprir muito mais, porque além de sermos suas criações, suas criaturas, além disso, nós somos seus filhos e suas filhas. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia, que o seu coração se tranquilize e que você vença toda a ansiedade pela graça e pelo poder que é no nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom.